Então, meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 29. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na gehenna. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na gehenna. Palavra da salvação. Glória a Deus. Isso é uma palavra sempre assim, né? Claro que não tem um sentido literal, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca ou joga fora, né? Desse jeito a pessoa vai se matar, né? Tudo leva a pecar, vai arrancar os dois olhos, né? Vai ficar cega. Então, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga-o fora, né? Teve até a pessoa muito conhecida da igreja, né? Um teólogo muito conhecido, vocês já ouviram falar, Orígenes, né? Que se diz que ele não foi canonizado por causa disso. Ele é um grande teólogo, com certeza foi santo. É tido como santo assim, mas não foi canonizado, porque ele era mestre, ele dava, né, era professor também e tudo, e ele dava aula para algumas mulheres. E ele foi acusado de estar tendo alguma coisa com as mulheres, né? Aí ele, capou-se. Ele se capou, né? Levando ao pé da letra a palavra, né? Se te leva a pecar, corta e joga fora. Então, ele por causa disso, né? Porque a igreja não vai canonizar, assim, esse ato, né? Você canoniza uma pessoa, você está dizendo que o que ela viveu foi certo, né? Então, mas ele foi santo, com certeza, um grande teólogo, né? Considerado o primeiro exegeta, assim, o primeiro grande exegeta da Bíblia, né? Existem muitos estudos profundos, né? Exegéticos, interpretativos da Bíblia de Orígenes, né? Até hoje, né? E isso não é ao pé da letra, né? Então, tudo aquilo que te impede de viver a santidade, né? Olha, o que te impede de ser santo? O que te impede de viver a vida da graça? O que te impede de fazer a vontade de Deus? Jesus está dizendo aqui, tudo aquilo que te impede, você tem que cortar. O que é isso? Aqui nós estamos trabalhando uma palavra, decisão. Você já analisou a palavra decisão? Cisão. Decisão. Dê um corte. Você tem uma cisão. Tudo aquilo que te atrapalha, você corta. Você toma uma decisão, você corta aquilo da sua vida. Essa coisa da decisão, olha, se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Olha, se tal situação está te impedindo de ser santo, está te impedindo de viver a vida da graça, se tal situação, se é isso que está te impedindo de crescer na vida espiritual, então corta isso da sua vida. Olha, se é o convívio com tal pessoa que está te atrapalhando, corta. Você está entendendo essa objetividade que nós temos que ter? Muitas vezes, quando nós orientamos, às vezes, uma pessoa, às vezes nós temos que dar essa orientação. Se a pessoa ama a Deus, se a pessoa quer a santidade, você tem que olhar para a pessoa, às vezes você está atendendo a pessoa, e você tem que dizer para a pessoa, olha, você precisa terminar esse namoro. Você precisa falar. Eu já tive que fazer isso. Quando você enxerga, por exemplo, olha, essa situação é uma situação que está te impedindo de fazer a vontade de Deus, está te impedindo de caminhar, está te impedindo de viver a sua vocação. Você precisa cortar isso da sua vida. Quer dizer, a pessoa às vezes tem que ser capaz de cortar um namoro, a pessoa às vezes tem que ser capaz de cortar uma amizade, não é virar inimigo, mas cortar uma amizade porque aquela amizade não está te fazendo bem, porque aquela amizade está te levando para o mau caminho.
Porque por mais que você tente manter aquela amizade sem se perder, você sempre acaba se perdendo por causa daquela pessoa. Quando é assim, você tem que cortar. Não é nesse radicalismo. Toda pessoa que não é da igreja eu corto, não sou amigo. Não é isso, estou dizendo concretamente. Existe uma pessoa que é minha amiga, que eu convivo, mas ela me leva a pecar. Eu tento manter a amizade sem que ela me prejudique, mas ela sempre me prejudica espiritualmente. Então não tem outro caminho. Corta. Você entende essa objetividade? Jesus pede isso. Às vezes, por causa de Deus, a pessoa vai ter que vai deixar um namoro. Me lembra a minha sobrinha, né, por parte da Gislane, a Lorena, quando me lembra, ela até comentou com a gente que ela namorava com um rapaz e ela achava que era o cara, né, assim, ela gostava muito dele e tudo. E ele começou, né, quer dizer, ele, por exemplo, queria guardar a castidade, ele, por exemplo, não estou dizendo que ela quebrou a castidade, estou falando da parte dele, né? Ele, né, não tinha isso, aí começou a falar mal de Nossa Senhora, começou a questionar a fé dela, e ela gostava muito dele. Ela falou, tio Vitor, eu gosto muito dele, mas não tem conversa. Cortou, simplesmente terminou, né? Ela viu que ele estava querendo impedir, ele era um empecilho, se mostrava resistente, né, a essa decisão dela de guardar a castidade, se mostrava resistente à espiritualidade dela com Nossa Senhora, ficava sempre criticando que ela rezava o terço, e ela se dava muito bem com ele. Ela não, olha, isso cortou. Não. Terminou. Né? Quer dizer, então, às vezes não. Em muitos momentos. Aliás, isso é uma coisa que impede muitas pessoas de crescer na vida espiritual. Essa falta de decisão, essa falta de disponibilidade a cortar aquilo que te atrapalha. Aí entra uma coisa muito importante, que é as prioridades da nossa vida, né? Aí tem a ver com a primeira pregação. Então, tudo aquilo que nós falamos na primeira pregação, vida mística, vida espiritual, o desejo de ser de Deus, de ser todo de Deus, de viver misticamente unido ao Senhor, né? de trilhar o chamado caminho da perfeição, a vida interior. A pessoa tem que ter isso como prioridade da sua vida. A pessoa que não tem isso como prioridade da sua vida, ela não cresce nesse caminho. Falei isso na pregação anterior. Não. Isso é matemático. Quem é que consegue viver a vida interior, que consegue, é quem coloca isso como prioridade. Colocar algo como prioridade, até disse isso em formação com algumas pessoas, você coloca isso, é como se fosse um centro gravitacional, em torno do qual todas as outras áreas da sua vida vão girar em torno daquilo ali. Tudo é vivido em função daquilo ali. Tudo. Sua vida familiar, seu casamento, a sua interação com seus filhos, tudo. Seu trabalho, sua vida profissional. Tudo está submetido à sua vida com Deus. Que a sua vida com Deus é a prioridade. Está errado quem coloca a família como prioridade. É Deus que é a prioridade. Tem gente que fica todo incomodado quando a gente fala isso, como se a gente estivesse falando uma heresia. E não é. Quem ensina isso é o mandamento de Deus. Não é a família. Quer dizer, claro que a família é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu não estou falando que a família é uma coisa em segundo plano. Eu estou falando que Deus é a prioridade, significa que o modo como você vive a sua família está submetido à sua relação com Deus. Você está entendendo? Claro que família é importante, ninguém está falando que não é.
Então, a primeira coisa, gente, você tem que estabelecer a sua vida com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor, de uma forma concreta, a sua vida de oração, o seu caminho espiritual como prioridade da sua vida. Como prioridade. E aí essa palavra que entra. Quando você estabelece uma coisa como prioridade, você vai cortar tudo aquilo que é incompatível com as suas prioridades. Isso é muito, muito claro. Né? Muito claro. Né? A Raira, por exemplo, está juntando dinheiro para casar, não é isso, Raira? Uhum. Ela vendeu o ingresso dela lá. Sim. Porque ela submeteu a uma prioridade. Quer dizer, casar é prioridade ao invés de ir num show que é caro. Então ela foi capaz de cortar uma coisa por causa de uma prioridade. Uma pessoa, por exemplo, que quer passar num concurso público muito difícil. Imagina, um sujeito formou em direito e quer ser juiz. Né? Então ele é um concurso muito difícil de passar. 3 fases, fase objetiva, subjetiva e depois exame oral. Uma bancada lá. É muito difícil, é um concurso muito exigente, tem que estudar muito para passar. Ah, mas ele gosta muito de sair, ele gosta muito de beber vinho, ele gosta muito de namorar, ele gosta muito de jogar futebol, mas ele vai ter que escolher o que você quer. Você não vai chegar lá se você abraçar tudo. Você tem que escolher. Aí ele percebe que o futebol está atrapalhando ele a alcançar a prioridade da vida dele. Ele, o que ele faz? Ele corta. Por quê? Porque ele quer muito aquilo, cara. Ele diz, eu quero ser juiz, eu vou ser juiz. É o futebol que está me atrapalhando? Corta. Ah, eu tenho uma namoradinha e tal, não é? Não estou dizendo que a mulher, quando é assim, é diferente, mas tem um namoro e tal, o namoro está me atrapalhando, corta, vou ficar solteiro. Gosto de namorar, mas vou ficar solteiro. Por quê? Porque eu preciso estudar. Eu trabalho e o tempo que me sobra eu preciso estudar. Então ele corta o futebol, ele corta o namoro, ele corta a saída, ele corta tudo. Por quê? Porque ele quer muito, ele tem um objetivo na vida dele. Então quem não tem metas, quem não tem objetivo e não está disposto a submeter as coisas a esse objetivo, não chega. Não chega. O que Santa Teresa fala, quando ela fala das terceiras moradas, e quando ela fala no caminho da perfeição de determinada determinação, tem que ter determinada determinação, é isso. É que você tem que colocar a vida espiritual como prioridade e submeter todas as coisas a essa prioridade. É isso aqui que faz a gente não alcançar. Alguém pode pensar assim, Vitor, isso é exagero. Isso não é exagero, isso é radicalidade e não radicalismo. Isso aqui é radicalidade. Isso aqui é, o primeiro mandamento é isso aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Não é isso? Se você for olhar para valer mesmo, se você for sincero, e você for... Olha aqui o que está escrito. É exagero ou não é o que está escrito? É isso aqui. É você colocar como prioridade todas as outras coisas da sua vida estão submetidas a essa prioridade. E tudo que te impede de viver essa prioridade, você corta. O Senhor nos chamou a viver um carisma, e a vida espiritual, a vida de oração, aqui na comunidade Jesus está Vivo, aqui, nossa comunidade, a vida de oração, essa busca da vida interior, é uma coisa que está no centro da nossa vocação. No centro, por exemplo, existem obras, comunidades, né? Existem carismas, outras obras que foram fundadas na igreja, que tem no centro, por exemplo, a vida caritativa, mais assim, objetiva. Quantas obras se fundam em obras sociais, em obras de misericórdia. Você tem
conforme o carisma, conforme a vocação, conforme o chamado de Deus. Você tem certos elementos que estão no centro. No nosso carisma, a vida espiritual, a vida interior, a vida de oração e o anúncio que daí brotará, né? A evangelização que daí brotará, todas as obras e apostolados que daí brotar, isso está no centro. Então a vida espiritual está no centro. Então você precisa, se você se sente chamado à comunidade, se você, né, e nós que já somos consagrados, nós precisamos viver isso. Né? Se você sente no seu coração, puxa vida, né? É isso, Deus me chamou, eu não penso em desistir, então você precisa dar esse passo. De colocar, até mais assim, e isso aqui por tabela. Eu posso dizer, por tabela você coloca a comunidade como prioridade, mas não é a comunidade, é a vida espiritual. É a vida espiritual, é a sua vida com Jesus. É a sua vida com Jesus. Né? É você viver tudo isso em tudo que você faz. No mundo sem ser do mundo. Isso tem que ser prioridade. Então você que está aqui na comunidade, né? Esses dias o padre citou isso, não sei se foi Santo Agostinho, acho que foi Santo Agostinho, né? Que ele disse assim, que Santo Agostinho dizia, né? Que você tem que dar fruto onde Deus te plantou. Você lembra quem foi à missa de manhã, lá na Santa Rita, ele falou isso, né? Que Santo Agostinho, salvo engano, dizia, você tem que dar fruto aonde Deus te plantou. Então se você sabe que Deus te plantou aqui, você como consagrado, você que está fazendo o caminho, você sente isso que Deus te plantou aqui, então você tem que dar fruto aqui. E você vai dar fruto aqui colocando no centro da sua vida a vida espiritual. E aqui entra uma coisa que é importante. A oração da manhã tem esse papel muito importante. A oração da manhã é esse momento onde, primeiro, eu na minha própria vida de oração cotidiana, né, na oração de desejo, na súplica, tudo isso que eu tenho vivido, né, na pureza de coração que vai pouco a pouco se instalando no meu coração, eu elegi a vida espiritual como a prioridade da minha vida, como prioridade da minha existência. Deus me criou para isso, para eu ser um adorador. Eu nasci para ser um adorador. Eu nasci para pertencer a Ele, eu nasci para ser todo dele. Isso é o sentido da minha vida. Eu vou lá e faço essa eleição. Eu elegi isso como prioridade da minha vida. Aí, um dos elementos mais importantes da oração da manhã é que naquele dia, você pega aquilo que você assumiu como a razão da sua vida, como a prioridade da sua vida, você assume como a razão da sua vida, como a prioridade da sua vida, naquele dia. Só naquele dia. Isso aqui é um espírito, sabe? Assim, espírito que eu estou dizendo, você tem que entrar nesse espírito. Eu estou falando, é o espírito da oração da manhã. Qual é o espírito da oração da manhã? Qual é a finalidade que ela pretende cumprir na sua vida? Ela foi colocada na regra de vida para que ela possa cumprir isso na sua vida. Esse é o espírito de alguma coisa. Quando a gente fala qual é o espírito de tal lei, no direito, por exemplo, qual é o espírito do artigo tal? Quer dizer, aquele artigo foi colocado para cumprir o quê? Para que se alcance o quê? Qual era a intenção do legislador? Então, qual é o espírito da oração da manhã? O espírito da oração da manhã é que você se reconecte a isso. É que você se ligue a isso, como aquela frase que eu falei para você. Senhor, dá-me a graça de permanecer em Ti e jamais separar-me de vós. Jamais separar-me, jamais me desligar, jamais me dispersar, jamais perder a sintonia, jamais me desligar, entendeu?
Quer dizer, eu preciso permanecer ligado a esse sentido. É como se eu ligasse a chave, é como se eu desse o play novamente. Eu teve o meu dia, tudo, fiz a oração da noite, fui dormir, eu acordo, eu preciso me reconectar. Não é só me reconectar com Deus, não é só me reconectar com a presença de Deus, mas é me reconectar com esse Espírito, é me reconectar com a pureza de coração. Eu retomo a pureza de coração, eu retomo o desejo, eu retomo o desejo de ser todo de Deus. Por isso, na oração da manhã é muito importante essa oração de desejo como uma espiritualidade de religar. É igual religião, religião é religar. A palavra religião significa religar, religar a terra ao céu. A oração da manhã precisa ser essa oração de religião. Você se religa a esse espírito da pureza de coração, de viver para Ele. O que é viver para Ele? É não viver para si. É não viver para si. Quando é que você começa a viver para Deus? É quando você deixa de viver para si. Qual é o sentido da mortificação, penitência que as pessoas praticam? É mortificar essa tendência de viver para si, essa tendência de viver buscando a própria satisfação, a satisfação dos próprios interesses. Eu viro a chave e ao invés de viver buscando a mim mesmo, buscando o cumprimento dos meus interesses, eu vou viver para Deus. Como aquela palavra de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo façais para Deus, para a glória de Deus. Então, de manhã eu me religo ao espírito da pureza de coração. Se eu quiser usar uma linguagem do carisma, eu vou dizer assim, de manhã eu me religo ao espírito do carisma. Eu me religo ao espírito da adoração, que é esse viver para Deus, que é reativar o desejo do coração. O desejo de ser todo. Eu entro em contato com isso. Eu me recoloco nesse desejo de permanecer no amor e na verdade. Permanecer no amor e na verdade. Permanecer ao longo do dia em atenção amorosa. A Cristina falou o desafio, né? Ela falou que para ela é um desafio permanecer ligada a Deus, permanecer unida a Deus ao longo do dia. Eu disse, esse é um desafio para todos nós. Quer dizer, de manhã você se religa a isso e você se programa a se elevar a Deus, né? Ao longo do dia, você se programa, você se coloca nessa vibe, nessa direção. Você se coloca nessa direção, você se reconecta à pureza de coração, muito pela oração de desejo, pela oração de súplica. Senhor, dá-me a graça de ser todo teu. Senhor, tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Vem em meu auxílio, Senhor, que eu possa te amar, que eu possa te adorar. Enfim, tudo aquilo que temos falado, né? Você se coloca, por exemplo, se reconecta ao desejo de permanecer em atenção amorosa. Sabe o que é atenção amorosa, né? Ao longo de todo dia, você a consciência da presença de Deus permanecer em você. Mesmo que você não esteja diretamente se dirigindo a Ele, né? Você permanece com a consciência da presença de Deus, né? Enfim. Então, a oração de súplica, a súplica espiritual, que no fundo a súplica espiritual é um tipo de oração, porque a súplica espiritual ela tem intensidade, né? Então ela expressa, ela alimenta a pureza de coração, ela alimenta o desejo santo, a súplica espiritual. Dai-me a graça, tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de mim, dá-me a graça. Quer dizer, você alimenta o desejo e essa súplica, ela acaba te colocando em contato com a sua verdade.
Sabe aquela permanecer na verdade? A sua verdade de pobre e de dependente de Deus. A sua verdade de pobre, mas de quem se alegra com a sua pobreza, porque na sua pobreza você faz a experiência da graça de Deus, do sustento de Deus. Então a súplica, ela é um caminho para a verdade. Eu disse isso na formação passada, né? Ela é um caminho para a verdade. Ela te coloca em contato com a sua verdade. É muito mais do que você ficar refletindo, meditando sobre a sua verdade. É um jeito prático de entrar na sua verdade. E você entra na sua verdade de pobre, de dependente de Deus, mas daquele que, sendo pobre, tudo posso naquele que me fortalece. Eu entro nessa verdade, eu sou pobre, mas como pobre, tudo posso naquele que me dá força. Eu entro nessa verdade. A súplica me introduz nessa verdade. Então, a oração da manhã precisa cumprir esse papel de te religar, de te reconectar, de te acordar espiritualmente. Você acordou fisicamente, mas não acordou espiritualmente. Eu fui tirar sangue esses dias, né? Aí a menina, nossa, sua veia é muito ruim, não consegue pegar a veia. Eu falei, eu devia ter vindo de tarde, porque de manhã eu acordei, mas as minhas veias não acordam, não. Eu falei, elas só acordam depois. De tarde as minhas veias ficam tudo aparecendo, mas de manhã elas parecem que não acordaram. Você acordou de manhã, mas você não acordou espiritualmente. Você precisa se reconectar a tudo isso. Você pensa tudo isso aqui. Gente, tudo isso aqui, você se perde disso aqui. Você manter tudo isso dentro de você, cara, é um desafio. De manhã você se liga naquilo ali e assume o desafio de não se perder. Para os padres do deserto, a oração contínua era isso, era não se perder, né? Eles praticavam a oração contínua, eles chegavam a um estado tal que nem quando eles dormiam eles paravam de rezar. Eles diziam que o coração continuava rezando, mesmo eles estão dormindo, né? Mas a gente não chegou nesse estado, né? Então a gente dorme e quando a gente acorda disperso. Parece que a gente está desligado de tudo isso. Às vezes você viveu intensamente isso num dia, no outro dia você acorda, quer dizer, você é a faculdade da memória, né? A memória tem que ser educada. A gente tem uma memória espiritual. Você precisa alimentar a memória espiritual. A memória é uma das faculdades da alma, gente. A vontade, a inteligência, a memória, a imaginação são faculdades da alma. E essas faculdades precisam ser espiritualizadas, sobrenaturalizadas. Então a oração da manhã, ela precisa ser uma oração que você lança a mão da memória espiritual. Você tem que formar esse conteúdo de memória espiritual. Por exemplo, tudo isso que você está me ouvindo falar, por que eu fico mandando vocês ouvir? Ouve de novo, essa semana eu quero que vocês ouçam tudo de novo. Tem muito a ver com a oração da manhã, que vocês têm que fixar. De manhã, vocês têm que ter um conteúdo de memória espiritual. Sobretudo esse conteúdo, assim, ter essa memória espiritual, esse conteúdo de memória espiritual, sobre o mistério da inabitação, né? Essa presença de Deus em nós como fonte, essa coisa da pureza de coração, do desejo, essa coisa de aprender a contar com a graça de Deus. Então tudo isso você retoma de manhã. E com o tempo você aprende a retomar apenas com uma ejaculatória. Você vai dizendo aquela ejaculatória e à medida que você vai dizendo aquela ejaculatória, você vai entrando, você vai se religando, você vai se reconectando, você não precisa ficar falando muito, basta a ejaculatória. Entendeu? Você precisa aprender a fazer isso, por uma ejaculatória, se religar a tudo isso, ativar a sua memória espiritual. A palavra de oração, a palavra ejaculatória, ela é uma palavra que você começa a repetir ela e ela acorda a sua memória espiritual.
E aí te põe em contato com a sua verdade, te põe em contato com a verdade de Deus, da presença de Deus na sua vida, te põe em contato com essa verdade que você pode estar em atenção amorosa ao longo de todo o dia. Entendeu? Então veja a importância da oração da manhã. É como se essa fosse a primeira parte da oração da manhã. E a segunda, Vitor? A leste divina. A leste divina. Então, por exemplo, algumas pessoas em direção espiritual da comunidade de aliança, claro, a comunidade de vida é outra realidade, mas da comunidade de aliança, eu ensinei, por exemplo, por exemplo, fiz essa formação com a Cristina, unindo o momento de adoração dela e a oração da manhã. Então ela faz a oração da manhã e a adoração. Então toda essa parte da oração da manhã é como se fosse a primeira parte da adoração dela. E aí depois ela segue com aquilo que nós chamamos o ritmo da adoração. Então claro que é possível. Por causa do tempo, por causa dos horários dela. Mas ela já entra nesse espírito, como ela tem tempo, ela pode se organizar para ir à missa todos os dias de manhã, que claro que é recomendado a todos nós. Então ela já entra nesse espírito, ela já participa da missa com esse espírito. Entende? Então a oração da manhã, ela cumpre o papel de te colocar nesse espírito. Então você, seja da forma clássica ou de outra forma, adaptada na comunidade de aliança, você precisa viver isso. Quer dizer, isso tem que ser retomado todo dia, um dia de cada vez. Você só tem aquele dia, essa espiritualidade de viver aquele dia, de ser todo de Deus aquele dia, de retomar o santo desejo aquele dia, de retomar, de virar a chave, de interromper essa lógica de viver para si. Existe uma lógica dentro da gente. É a lógica do homem velho, essa lógica não morreu. A lógica do homem velho é a lógica de viver para si. Então, todo dia de manhã você vira a chave, interrompe essa lógica e manifesta todo o desejo. E pela oração você se volta para Deus e retoma o desejo de viver para Ele, de ser todo dele, de estar unido a Ele, de permanecer no amor e na verdade, de permanecer em atenção amorosa. Olha isso tudo aqui, você vai lembrar isso tudo? Você tem que lembrar. De manhã você lembra. Então escute isso aqui muitas vezes, grave essas coisas que eu falei. Essas coisas você tem que gravar. Ah, Vitor, o que eu retomo de manhã mesmo? Escuta aqui, escuta de novo em casa. Grava, escreve. Você tem que retomar isso toda manhã. De manhã eu viro a chave repetindo e retomo o desejo de ser de Deus. O desejo de viver para Ele, não para mim mesmo. O desejo de permanecer em atenção amorosa. O desejo de viver unido a Ele, misticamente unido a Ele. Todos os dias, de manhã, um dia de cada vez. E depois disso, aí sim, retomado, acordado, religado ao mistério. Aí você toma a palavra e vai fazer a leste divina. Aí a leste divina se torna um prolongamento disso. É muito bonito. É muito bonito. Quando a gente aprende a viver isso, você nunca mais vai conseguir viver sem a oração da manhã. Se você ainda não aprende, se a oração da manhã ainda é um peso para você, é porque você ainda não fez a experiência. Quando você começar a fazer, quando a sua memória for um tesouro, quando você tiver esse conteúdo de memória espiritual, aí você vai perceber como a oração da manhã é importante, né? E é isso que faz a diferença, né? Você retomar aquilo ali que é para a vida toda, você retoma cada dia. Isso é viver com propósito. Só que todo dia é o mesmo propósito. Você só retoma ele. Isso é viver com propósito. E é o que faz uma pessoa chegar em algum lugar é viver com propósito. E aprender a colocar metas, né? Metas
espirituais. Fazer um programa de vida pessoal, né? Como é que é? Programa de vida pessoal, né? Como estou, como quero estar, como devo estar, como Deus quer que eu esteja, e na coluna do meio, os meios, né? Do que eu vou me servir, o que é preciso para eu passar de como estou para como Deus quer que eu esteja. Como estou vivendo, como Deus quer que eu viva. O que eu tenho, o que eu ainda não tenho, mas sei que Deus quer me dar. Aí no meio aqui, o que eu vou fazer para me dispor? Aí você coloca a adoração, aí surge o seu cronograma, entendeu? Muito bom a gente fazer um cronograma ligado a essas metas espirituais. Acho que nós podemos até trabalhar isso na direção espiritual. Próximo encontro com vocês, trabalhar isso, da gente fazer um certo programa, né, de vida espiritual. Né? Entendeu? Então tá. Então isso que eu queria dizer, né? Vamos procurar viver, vamos procurar colocar em prática. Procurar colocar em prática. Claro que é importante a fidelidade, é importante a disciplina, né? É importante a gente, né, não falhar, a gente ter isso como rotina, mas não no sentido feio da palavra rotina, né? No sentido da disciplina, da continuidade, da fidelidade, né? Da gente estar vivendo isso dia após dia, né? Entendeu? Ok. Amém? Amém.